Doutor Me Consulta está no ar. Informação com quem entende. Começa agora. Saúde com o especialista. Viu como foi rápido? 14h29, eu já tô de volta com a nossa parceira, especialista aqui do Doutor Me Consulta, a doutora Simone Rodrigues. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Hélio. Boa tarde, tudo bem? Olha, a doutora Simone é a nossa fonoaudióloga e a gente hoje vai falar sobre um tema que é muito importante, que é o neurodesenvolvimento em crianças com TEA. Não é isso, doutora? Exato. E aí a gente já falou sobre esse tema na vez passada, mas a gente agora vai falar mais voltado para essas crianças que precisam de um cuidado melhor e maior da gente, né? E do conhecer dos pais também, que descobrem como descobrir, como poder ficar atentos a esses sinais, não é isso? Isso é importante, ficar atento aos sinais. O que geralmente ocorre? As mães, quando elas chegam ao consultório, já é um pouco tardio. Pouco tardio porque a criança já está com 4, 5 anos, né? E aí a gente tem a fase biológica, que a gente chama de neuroplasticidade, que é o melhor momento para se estimular essa criança. Se você consegue perceber os sinais, né? As alterações, vamos colocar dessa maneira, é muito mais fácil você conseguir procurar um especialista e ter o suporte necessário. Olha, se você já observou uma criança que demora a falar, não responde quando é chamada pelo nome, ou tem dificuldades para brincar com outras crianças, esses sinais muitas vezes são tratados como fases normais, mas também podem indicar algo mais importante, que é um atraso neurológico, não é isso, doutora? Isso. A gente precisa observar a criança ainda muito pequena. Tem mães que dizem, doutora, mas ele ainda é muito bebê, ainda está só mamando, não fala. Mas ela já percebe o som que ocorre dentro de casa, o cair de um brinquedo, uma buzina, já corresponde ao sorriso da mamãe, a voz do papai. Então, assim, é importante, porque antecedente à fala, né, que é a comunicação expressiva, a gente tem a linguagem. E a linguagem é justamente você olhar para outra pessoa, dar um sorriso e ele te corresponder com um outro sorriso. É isso. É você dar um tchau e ela corresponder ao teu tchau. Então, a gente tem as habilidades de pré-desenvolvimento. E uma das habilidades mais importantes é a motora. É dar tchau, chamar o cachorro, bater palma. Então, a gente sempre se atenta. O atraso na fala, ele sempre vem acompanhado de um atraso na imitação motora. São crianças que não conseguem realmente imitar o que o adulto solicita. Eu vou trazer algumas informações aqui que a gente escolheu. Dados do CDC nos Estados Unidos apontam que 1 em cada 36 crianças está dentro do espectro autista. Aqui no Brasil, cada vez mais famílias procuram respostas para entender o que realmente está acontecendo com os filhos. Por isso que a gente hoje traz a doutora Simone, porque a gente sabe que esse atraso ele pode ser cuidado, ele pode ser assistido, ele pode ser modificado. A criança não tem que conviver com isso pro resto da vida, não é, doutora? E a gente já começa com as perguntas, porque tem muita. Ai, que maravilha. A gente não vai usar o roteiro. De novo? Não vamos usar o roteiro. Eu vou falar, então, a Daniela. Olá, doutora, sou Daniela, do bairro Liberdade. Meu filho tem quase 3 anos e ainda não fala nenhuma palavrinha. Ele entende algumas coisas, mas parece viver no mundinho dele. Como saber se isso é só uma fase ou se pode ser algo mais sério como o autismo? Oi, Daniele, boa tarde. Então, quando você tem uma criança que ela não tem o desenvolvimento da fala aí por volta de 3 anos, que é o caso do seu filho, a gente precisa sim aí sinalizar uma corzinha laranja. Por que ele não está conseguindo desenvolver a fala? O que tem acontecido? Ele não vive no meio de pessoas mudas, né? Por mais que ele tenha excesso de tela, que tem um comprometimento sim no desenvolvimento da fala, mas a gente tem que levar em consideração que é uma criança que ela é exposta, Hélio, a estímulos. Então, o que está acontecendo? Por que essa fala não está ocorrendo? E eu sempre falo, vou continuar dizendo, o importante é levar uma especialista, uma fonoaudióloga para realizar uma avaliação. Em cima dessa avaliação, a fono ela vai conseguir te orientar se é necessário ir para o psicólogo, para fazer uma avaliação neuropsicológica, se é preciso encaminhar para outro tipo de especialista, para fazer um exame de audiometria, mas
Sempre, gente, é o menor sinal de atraso, porque uma criança com 1 ano e 3 meses, 1 ano e 4, ela já tem as palavras Já, com essenciais. certeza. Ela já consegue interagir, ela pode não conseguir narrar um episódio, mas ela já tem algumas palavrinhas. Mamãe, papai, mamãe, chegou? Ela não vai conseguir Água, já falar, pede. mamãe, eu quero água, mas ela vai falar, mamã, água, aba, né? Ela tem essa intenção de se comunicar. Então, até que ponto realmente a gente, quanto pais, tem que se atentar até quando eu posso esperar? Por quê? Daniela, o desenvolvimento da fala ocorre aí, a finalização por volta do 5º ano de vida. Ele já está com 3, então a gente tem 2 anos aí, né? Sim. Para voltar atrás e fazer uma avaliação, buscar entender o que está ocorrendo. Tem mais uma pergunta aqui. O Eduardo, do Asa Branca, diz: minha filha foi diagnosticada com TEA e desde bebê ela não gostava de colo nem de carinho. Isso já era um sinal de atraso no vínculo afetivo? Essas pistas emocionais também fazem parte do neurodesenvolvimento, doutora Simone? Sim, é necessário a gente primeiramente entender o que é o autismo, tá? O autismo, ele é o quê? Ele é uma perturbação, ele é uma alteração no desenvolvimento dessa criança, Sim. que a gente chama de neurodesenvolvimento. O que o autismo ele vai trazer de atraso para a minha criança? Ele vai ter um impacto na socialização, ele vai ter um impacto também na comunicação, por isso ocorre o atraso na fala, e ele vai apresentar movimentos estereotipados, que é os movimentos giratórios, é brincar com os dedinhos, é gostar de girar um objeto, em vez de pegar o carrinho e fazer, ele pega o carrinho e fica só girando a roda. Aquilo para ele é interessante. E cai por terra aquele pensamento de que criança autista são aquelas crianças que têm um comprometimento muito severo, que não se socializa, que não consegue brincar, que não tem o desenvolvimento da fala. É aquela criança que fica ali externa, na verdade, em um ambiente externo, mas internalizada, sem se socializar. Não, o autismo ele tem as suas gravidades, ou seja, fechou para o espectro do autismo, aquela criança ela vai precisar ser encaixada em um nível de suporte. Hoje nós não mais utilizamos graus, tá? Então o nível de suporte 1 é aquela criança que ela apresenta sim um comprometimento na fala, mas ela por vezes consegue se socializar com uma criança, com um adulto, ela tem poucos movimentos estereotipados, ela vai receber um suporte de terapia mais leve. Nível de suporte 2, a gente já vai ter uma criança que vai precisar de suporte maior. Ela vai precisar de muito mais terapias, ela precisa de mais ajuda para conseguir desenvolver. O nível de suporte 3 já é uma criança que tem um comprometimento muito mais severo, tanto na fala quanto na socialização, com movimentos estereotipados. Ou seja, eu não consigo ter uma comunicação com você, Hélio, se você não me olha, se você não tem contato visual, se você não tem esse engajamento, essa troca. Sim. Não tem a comunicação. Imagina a entrevista virada de costa e tu me fazendo perguntas. Não dá, né? não dá. Não tem como. Então a criança ela apresenta assim esses sinais, não querer ir para o colo de uma outra pessoa que não seja da mãe e do pai, não ser tão receptiva aos estímulos dessa socialização. A gente consegue perceber muito pequeno. Opa, a minha criança não gosta de ir pro colo da tia, ela não gosta de estar próximo de outras pessoas, ela chora quando chega na casa de um parente, ela não gosta de uma pessoa diferente na minha casa. Então, algo tá errado. Olha, tem muita pergunta, doutora. Bora correr. Bora correr um pouco. Aqui é a Priscila, do Raia do Sol, tem um bebê de 1 ano e 2 meses que ainda não senta firme e não engatinha direito. Isso já pode ser considerado um atraso? Existe uma idade certa para tudo? Existe o que consideramos de atraso dentro do que a Sociedade Brasileira de Pediatria nos indica, porém é importante sempre levar ao especialista. Então hoje você está tendo acesso a esse conhecimento. O que eu posso fazer? O que eu preciso fazer? 1 ano e 2 meses, não senta direito. Com 6 meses de vida já é para ela estar conseguindo sentar. Sustentar aí essa coluna, sustentar o pescoço. Com 1 aninho e 2 meses, a maioria das crianças elas já estão andando. Isso. Né? Se ela apresenta um pouco mais de hipotonia. Hipotonia é uma musculatura mais fraca. Ela precisa passar pelo fisioterapeuta para ser avaliada, para perceber, né, se tem algum atraso, está dentro do período que a gente considera como atraso. Porque se ela tem essa dificuldade ainda em sentar e andar,
ela também vai ter um atraso na fala. Então, eu quero deixar isso muito bem claro para todo mundo que está nos ouvindo. O quê? A criança que tem atraso na fala, ela tem atraso motor. O que é o atraso motor? Ela demorou para sentar, ela demorou para andar, ela demorou para engatinhar. É uma criança que demorou muito tempo para conseguir se sustentar sozinha, sem o apoio do travesseiro. Sempre vai estar ligado. Ah, mas ela andou por volta de 1 ano e pouquinho, mas teve alguma habilidade do desenvolvimento neuro dela, Sim. que houve um atraso e passou despercebido porque a família não tem esse conhecimento. Corre para fono, corre para o físio para fazer essa avaliação, tá? E eu quero aproveitar já dizer que a doutora já é minha parceira e dizer que nós temos um espaço preparado para conhecer e para acolher o seu filho, que é o espaço 123, não é isso, Decolar. doutora? Isso. Depois a gente vai bem. falar sobre ele. Vamos, Mas vamos sim. continuar porque tem muita pergunta. Olha, o meu nome é Carla, moro no Cidade Satélite. Sempre escutei que cada criança tem seu tempo, mas hoje vejo que esperar demais pode atrasar o tratamento. Qual o tempo ideal para procurar uma avaliação de desenvolvimento? Falou idade do filho? Não falou. Não falou idade, né? A gente precisa sempre, sempre, sempre levar em consideração. Meu filho tem 8 meses, ele já balbucia, pá, 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 tá, tá, tá. Ele já se atenta ao ambiente, ele consegue se socializar, eu chamo ele para brincar, ele tá atento, ele tenta engajar. Eu tô fazendo alguma coisa aqui, ele tenta participar daquilo, ele vai pro meio ou não, ele é uma criança meio isoladinha. Ele já tem 1 ano, 1 ano e 2 meses, ele já tá andando. A gente precisa perceber essa criança. Hoje tem o Google aí, a gente tem várias informações, são colocadas de inúmeras formas, infelizmente por vezes formas erradas que leva É por isso que o essa doutor Me mãe. Consulta está aqui, para esclarecer essas dúvidas. Maravilhoso. Ó, quer ficar antenado? Fica ouvindo o programa até o final. Exatamente. Olha, o Anderson, lá do 13 de setembro, diz: meu filho foi diagnosticado com autismo leve, mas percebo que ele tem muita dificuldade de se alimentar e mastigar. Isso tem relação com o desenvolvimento neurológico ou é outra questão separada, doutora? Vamos lá. Muita coisa e uma pergunta só. Se ele apresenta essa seletividade alimentar, o que é importante você levar em consideração? O zinco dele tá ok? Tá? Ele passou pela nutricionista para verificar essa questão das vitaminas. A seletividade alimentar, na maioria das vezes, ela está sim associada ao TEA. Porque a criança ela apresenta uma rejeição a determinados alimentos. Por exemplo, tem crianças que só tomam suco se for da cor verde, se for de morango não aceita. Tem crianças que optam por alimentos cozidos, porque o frito faz croque, croque, croque. Então essa sensibilidade do mastigar traz um desconforto para ele. Então ela tem uma sensibilidade auditiva, na maioria das vezes uma hipersensibilidade, que pra gente, até então, mastigar um frango frito é confortável, é normal, porque tu tá atentado à alimentação, tu não tá percebendo É isso. aquele sonzinho. Então é importante E para ele é que, extremamente desconfortável, né? na maioria, é extremamente desconfortável. Essa seletividade alimentar pode estar relacionada a uma baixa quantidade de ferro no organismo da criança. Ele pode rejeitar a alimentação pela textura, ele pode rejeitar a alimentação pela consistência, pela cor. A laranja não consegue chupar a laranja pelo aspecto que ela apresenta, porém ele consegue tomar o suco. Então, ao médico primeiro, né? Vamos a um nutricionista para avaliar as consistências, para verificar o que pode estar ocorrendo. O Nutri, ele vai, e aí você percebe, Hélio, que a fono não trabalha só, né? É integrado com todo mundo, né? Então, acaba que você vai no Nutri, ele vai fazer as solicitações de exames necessárias para assistir essa criança, tá? Para saber se é sensorial. E aí entra também a terapia ocupacional. Se for sensorial, a terapia ocupacional vai fazer essa acomodação. A nutricionista entra para avaliar essas consistências e fazer com que ele comece a aceitar esses alimentos. A fonoaudióloga vai entrar atuando para trabalhar e melhorar, adequar essa mastigação e a deglutição, ou seja, dentro da seletividade alimentar, fono, terapeuta ocupacional e nutricionista. Olha, a Letícia do Pintolândia, já falei, né? Não. Não.
Sou a Letícia do Pintolândia. Minha filha teve várias infecções nos primeiros meses de vida. Inclusive ficou internada por bronquiolite. Essas coisas podem interferir no neurodesenvolvimento de alguma forma? Esse é um assunto delicado. Já coloquei aqui para vocês, sou mãe de gêmeos. Eu tive um dos gêmeos entubado por bronquiolite e pneumonia. Meu Deus. Então, esse período que ele ficou entubado, ele teve regressão de habilidades, como dar tchau, jogar beijo. A fala teve um atraso, tá? Mas a gente não pode relacionar a bronquiolite em si com um atraso. A gente precisa investigar mais a fundo. Mas se é uma criança que está em processo de desenvolvimento e ela é colocada em uma situação de hospitalização, com medicamentos fortes, pesado, distante do seu vínculo familiar, ela pode ter uma regressão. E é importante passar pelo pediatra, de repente passar pela fisioterapia, para avaliar esse atraso, se ela teve atraso motor, se ela apresentou atraso na fala, com a fono, tá? O Marcos do Caranã, a escola do meu filho levantou a possibilidade de atraso no desenvolvimento, mas confesso que me senti muito culpado. Como os pais podem lidar com esse primeiro momento sem se fechar? Marcos, se o teu pneu do carro fura, você não vai se preocupar em saber se furou por conta de uma pedra, se furou por conta de um prego. É importante você se preocupar com o desenvolvimento do seu filho. Tirar toda essa culpa que você ou a esposa pode estar carregando nos ombros. O importante é focar o quê? É focar nesse apoio, nesse auxílio que ele vai precisar. E fazer o que for necessário, tá? O atraso na fala, ele já traz muitas consequências, ele já traz um peso muito grande para os pais, é muito difícil. Hoje, a sociedade que a gente vive, se o teu filho apresenta algum tipo de comprometimento, a culpa foi da mãe, que não se alimentou direito, a culpa é da família, alguém tem que ter essa culpa, e a gente precisa se desprender dessa culpa e buscar verificar o que eu posso fazer, como é que eu posso ajudar. Ele está tendo atraso, eu vou ser um pai mais presente, eu vou sentar para brincar com ele, eu vou comprar um jogo e eu vou jogar com ele, diferentemente de comprar um brinquedo e entregar para a criança e esperar que ela brinque sozinha. É isso. Olha, tem mais 2 perguntas, a gente tem 3 minutos, doutor. Eu vou ler rapidamente. Oi, eu sou a Cláudia do Messejana. Vejo muitas crianças com TEA que têm avanços incríveis na terapia ABA. Ela realmente funciona para todos os níveis de espectro? Ou há casos que ela não é indicada? Vamos lá. Quando se fala em TEA, a maioria dessas crianças, elas apresentam comportamentos interferentes. Eu vou colocar dessa maneira. Comportamento interferente são comportamentos de resistência que a criança apresenta e isso acaba que dificultando com que ela venha adquirir as habilidades necessárias para conseguir desenvolver na vida educacional, na vida social. O ABA, ele é importantíssimo, né? Para que essas crianças venham ter todo esse auxílio. Então, o ABA, ele faz como se fosse o alicerce da casa, para que as outras especialidades consigam, sim, alcançar o seu objetivo. As habilidades básicas de desenvolvimento, por exemplo, sentar, esperar e contato visual. A minha criança não tem, mas a assistente terapêutica vai trabalhar essa base, fazendo com que essa criança fique mais aceitável para as minhas demandas dentro da minha terapia. É importantíssima, é válida, tá bom? Olha, a gente precisa de mais 30 minutos de entrevista aqui para todo mundo. Mas olha, doutora, eu adorei de verdade. Obrigado pela vinda aqui, obrigado por falar com esses pais e mães que têm tantas perguntas, que estão descobrindo ainda, estão conhecendo os filhos ainda, né? E a gente tenta fazer o melhor aqui do Doutor Me Consulta, trazendo profissionais como você, que são especialistas, para poder cuidar dessas crianças com todo o carinho. É muito importante esse momento, sabe? Infelizmente, o tempo é curto, são muitas as perguntas. O autismo é algo que vem sim para trazer um atraso para o neurodesenvolvimento dessas crianças, porém, antes de qualquer coisa, Hélio, o que essa família precisa ter? Amor,
não se apegar a preconceito, é cuidar dessa criança, dar o suporte necessário. Ela tem o espectro do autismo, ela vai conseguir desenvolver, fazer uma faculdade, ter uma profissão, claro que vai. Por isso entra as terapias. A terapia é essencial para que essa criança consiga desenvolver. A minha criança apresentou o autismo. Com as terapias de nível 2, ela vai para nível 1, de nível 1, ela fica dentro do espectro, por isso existem as terapias. E consegue ter uma vida funcional. Ela tornou-se um adulto com uma formação, com uma qualidade de vida, porém o espectro não sai dela. Mas hoje não traz mais nenhum impedimento, nenhuma dificuldade. O quanto antes puder ser diagnosticado e passar por todas as terapias, melhor ainda para a tua criança. Olha, os melhores estão aqui no Doutor Me Consulta e é por isso que eu já vou deixar registrado que a doutora vai ter que voltar aqui novamente, porque tem muita pergunta e a gente não dá conta. Mas, doutora, faça o seu convite rapidamente, convide essas mães e esses pais a irem conhecer o seu espaço e poder lá levar os filhos para você poder fazer uma avaliação. Ótimo, gente, bora lá. Quem quiser me encontrar no Instagram, doutora Simone Rodrigues, tá? Hoje a gente tem um espaço localizado na rua Valério Magalhães, 1027. Temos fisioterapeuta, fono, psicóloga, neuropsicóloga, todo mundo preparado, altamente preparado para atender você e orientar de forma humanizada, da forma que todos gostaríamos de ser tratada. Essa é a nossa dinâmica lá. Tá? Então segue 123 Decolar, se não lembrar, Simone Rodrigues, se você colocar Fono em Boa Vista, eu já vou estar aparecendo lá e aí pode mandar as dúvidas, a gente tá aqui para ajudar no que for necessário. Pronto. Olha, eu vou me despedindo, porque o programa Doutor Me Consulta está terminando. Tudo que é bom dura pouco, né? E aí hoje a gente já teve excelentes profissionais passando por aqui, falando sobre temas importantíssimos. Eu quero dizer para você que foi uma honra, né? Hoje estar nessa tarde de quarta-feira aqui com você, te levando informação, te levando saúde. Quero agradecer a todos os meus apoiadores, porque sem eles não seria possível. Eu tô indo embora, né? Melhor dizendo, em nome de Sebrae Roraima, Oculistas Associados de Roraima, Laboratório Labovida, Lucro Real Soluções Contábeis, Prax Distribuidora, Clínica Lapidar, Ceter Cursos Técnicos, Dedinho Bar e Restaurante, de Prossegue Roraima, com apoio especial de Mega Farma, sempre presente, Yoga Cintas e Modeladores, Unicesumar, Faculdade e Universidade, Restaurante Tropical do Norte, onde o sabor tem história, Mimelá, Moda Infantil, Dona Goma, o melhor café da manhã, de Casa dos Filtros, Rosa Atelier e Clínica Harmonia Corporal. Beijo no seu coração. Amanhã eu tô de volta com muito mais Doutor Me Consulta. E semana que vem a doutora Simone tá por aqui de volta com a gente. Tchau, tchau!